Olá, seja bem-vindo ao canal Ensinando Eletrônica. Neste vídeo, vamos falar sobre semicondutores. O transistor é um dispositivo semicondutor. Esses dispositivos semicondutores são extremamente importantes nos circuitos eletrônicos. Eles controlam o fluxo de corrente elétrica e podem atuar como retificadores ou chaves interruptoras. O uso de dispositivos eletrônicos com semicondutores foi extremamente importante para o avanço da tecnologia, pois possui pequeno tamanho e é de grande eficiência e desempenho dos equipamentos. Processos de dopagem. Para o seu deslocamento, ou liberar elétrons livres, pode-se empregar muitas maneiras como por exemplo, um foco de luz, ou uma fonte de calor. A quantidade de elétrons livres presente no germânio, é capaz de produzir corrente maior que no silício. Um elétron livre, não é a única consequência da ruptura de uma cadeia de valência na rede cristalina. O espaço vazio, lacuna, criado pela separação de um elétron de ligação covalente, se comporta como uma carga positiva móvel. O espaço vazio pode se mover de um lado para outro dentro do cristal, contribuindo para a circulação da corrente quando aplicada uma tensão. Material do tipo N. Um dos processos de dopagem desse material é de usar elementos que contenham 5 elétrons na sua camada de valência, como o antimônio ou o arsênico. Eles são colocados na estrutura cristalina do silício ou do germânio, na proporção de 1 para cada 10 milhões de átomos. Usando o antimônio como impureza durante o processo de fabricação do semicondutor, o antimônio fica forçado a participar das ligações covalentes do silício ou germânio, fazendo a doação de 4 elétrons para os átomos que estão do seu lado. Os átomos que são vizinhos, irão ficar completos com esses 4 átomos de antimônio, e estes elétrons vão estar firmemente presos. Material do tipo P. Se na dopagem do cristal, ao invés de utilizarmos um elemento com 5 elétrons em sua camada de valência, utilizarmos um elemento com 3 elétrons, como o índio, boro ou gálio, vamos formar um outro tipo de material semicondutor. Ao utilizar o índio como impureza, na mesma proporção que foi utilizada com o antimônio, 1 para 10 milhões de átomos de silício ou germânio, o índio vai formar ligações covalentes com os 4 átomos vizinhos do silício, ou do germânio. O átomo de índio vai aceitar os 4 elétrons dos átomos vizinhos, mas pode doar apenas os 3 elétrons da sua camada de valência. Desta maneira, 3 pares de elétrons são completados, formando ligações covalentes. A quarta ligação vai ficar incompleta, apenas com um elétron, fornecido pelo silício ou o germânio. A falta deste elétron nesta ligação é chamada de buraco ou lacuna. Diferença entre semicondutor e materiais comuns. Em um condutor comum, a corrente elétrica se dá através de elétrons de valência, que se deslocam de átomo para átomo dentro do material. Cada elétron que abandona o átomo, é logo substituído por outro, e o átomo dessa forma mantém a sua carga neutra. Dentro de um condutor, portanto, não existem íons, nem portadores de corrente como num semicondutor. Em um material isolante comum, os elétrons estão firmemente presos ao núcleo do átomo, necessitando de potenciais muito elevados para serem arrancados de suas órbitas, e serem colocados em movimento, gerando uma corrente elétrica. Tipos de ligações semicondutoras. Os materiais semicondutores do tipo P, ou N, podem ser ligados entre si, das maneiras dadas a seguir. Por junção, corresponde ao contato das superfícies dos 2 ou mais semicondutores, através das quais se dará a circulação das cargas elétricas. Veja abaixo os exemplos de ligação por junção. Por pontas, temos nesse caso o contato entre as partes de um componente, por meio de pontas de contato. Comparando com o tipo anterior, este é geralmente encontrado em componentes para correntes menores, devido à menor seção de contato. Veja abaixo o exemplo de ligação por pontas. Por difusão, consiste na dopagem de um certo volume de material de base, numa polaridade ou concentração de cargas diferentes do material de suporte. Veja abaixo o exemplo de ligação por difusão. Diodos semicondutores. Juntando os 2 materiais, aparecerão na junção forças iônicas, que vão atuar da seguinte maneira. Os íons negativos da região P, vão repelir os elétrons livres da região N, da mesma forma que os íons positivos da região N, vão repelir os buracos livres da região P. Em consequência, teremos uma área próxima da junção vazia de portadores de corrente. Esta área recebe o nome de região de depressão ou carga de espaço. O díodo é um componente eletrônico, que serve para transformar as correntes alternadas em corrente contínua, ou em corrente pulsante de uma única polaridade. Um exemplo dessa última possibilidade é a demodulação, uma função indispensável nos receptores de rádio e televisão. Abaixo temos o símbolo de um díodo. Os elétrons fluem contra a seta, a qual aponta na direção do fluxo de buracos.
Abaixo temos um modelo de diodo semicondutor com cápsula de plástico. O cátodo é indicado por um anel, próximo a uma das extremidades. Diodo Zener. Ele é usado como uma referência de tensão. São diodos de silício que fazem a corrente inversa se manter reduzida, até que se alcance a tensão de ruptura, onde um incremento de tensão faz aumentar consideravelmente esta corrente. O seu funcionamento no sentido de condução tem o comportamento idêntico ao de um diodo normal de silício. No sentido de bloqueio, a corrente inversa é inicialmente reduzida, devido aos valores elevadores de resistência no sentido de bloqueio. Em um valor característico de tensão, chamado de tensão Zener, ocorre uma repentina queda de tensão, e com isso, uma consequente rápida elevação da corrente inversa. O diodo Zener é projetado para operar na região de ruptura reversa. Há uma grande variedade deles, agrupados de acordo com sua tensão Zener, e de acordo com a potência que podem dissipar, de 250 mW até 10 W. Os parâmetros que caracterizam os diodos Zener são Vz igual tensão Zener. IZ igual corrente mínima para atingir a tensão Zener. Pmax igual potência máxima. As letras adicionais e símbolos que seguem o código dos diodos Zener indicam os diversos grupos de tensões e tolerância correspondentes. Esta designação adicional é separada por uma barra. A letra após a barra indica a tolerância, em porcentagem, da tensão Zener. C igual mais ou menos 5% e D igual mais ou menos 10%. O valor médio da tensão Zener é indicado pelo seu valor numérico em volts. Se este valor for um número fracionário, por exemplo, 6,2 volts, a vírgula é substituída pela letra V. No exemplo temos 6V2. Encontramos vários tipos de Zener, como BZX87C6V2, onde temos B igual dispositivo de silício, se fosse A, seria dispositivo de germânio. Z igual diodo Zener. X87, igual nomenclatura do fabricante. C, igual 5%. 6V2, igual tensão Zener, igual 6,2 volts. Tipos de diodos. Existe no mercado uma variedade muito grande de tipos e modelos de diodo semicondutor. Eles podem ser agrupados em famílias, de acordo com suas características ou conforme a função que desempenham nos circuitos. Diodos retificadores. A estrutura das cápsulas destes diodos depende, assim como a área de sua junção, da potência que eles devem dissipar e da corrente que devem conduzir. Para os de baixa potência, com valor máximo de 1 W, usam-se cápsulas de plástico. Os que têm potências superiores a esse valor, exigem cápsulas metálicas. No caso de potências muito elevadas, essas cápsulas devem ser construídas de maneira a permitir a montagem do diodo em um radiador de calor, com um sistema de fixação por parafuso, ou por pressão. Diodos para sinais. Os diodos para sinais são utilizados para o tratamento de sinais comuns em um circuito. Também podem ser empregados na elaboração de sinais digitais. Os diodos para sinais são normalmente de baixa potência. Diodos de comutação. Os diodos de comutação, diodos rápidos, distinguem-se pela capacidade de trabalhar com sinais digitais utilizados em circuitos lógicos. O parâmetro que caracteriza estes diodos é o tempo de comutação. Ele depende do atraso que uma junção PN estabelece quando está conduzindo corrente. Diodo de alta frequência. Os diodos de alta frequência são usados nos circuitos que trabalham com frequências superiores a 1 MHz, 1 milhão de ciclos por segundo. Estes diodos diferenciam-se dos demais por apresentarem uma baixa capacitância de difusão entre as duas regiões semicondutoras de uma junção PN, quando estão polarizados no sentido de condução. Diodos estabilizadores de tensão. Os diodos estabilizadores de tensão, também chamados de diodo Zener, já visto anteriormente, são usados para se obter, entre seus terminais, uma tensão constante e relativamente independente da corrente que os atravessa. Diodos especiais. Varicap. É considerado um diodo especial, pois apresenta, quando polarizado inversamente, uma capacitância, cujo valor depende da tensão inversa a ele aplicada. Se aumentarmos sua tensão inversa, a capacitância diminui. Ao contrário, se diminuirmos sua tensão inversa, a capacitância aumenta. As limitações do diodo Varicap estão relacionadas à máxima tensão inversa, uma vez que este deve ser polarizado inversamente, e à sua máxima dissipação de potência. Tiristores. Os tiristores dispõem de dois estados estáveis, que dependem dos efeitos de retroação das junções PN-PN, as quais podem ser em número de duas ou mais. Os tiristores, denominados pelos americanos de SCR, são elementos unidirecionais a três saídas. A. Anodo. K. Cátodo. G. Gatilho.
e apresentam inúmeras vantagens, como menor tamanho, maior robustez, capacidade de manejar potências mais elevadas, menor consumo. SCR, retificador controlado de silício. É um diodo de junção PN, cuja condução pode ser controlada externamente. O SCR é formado por 4 cristais semicondutores, 2 do tipo P e 2 do tipo N, dispostos alternadamente. Estado de condução. Ocorre quando o SCR funciona da mesma maneira que um diodo retificador comum, permitindo um fluxo de corrente em um único sentido, bloqueando-a no sentido inverso. Estado de não condução. O diodo SCR neste estado é considerado como um interruptor aberto, pois não há fluxo de corrente em nenhum dos sentidos. O gatilho é empregado para disparar o SCR, a fim de proporcionar a mudança de estado. Esse disparo é feito através de uma tensão adequada, pulso positivo, ao eletrodo de controle. Veja abaixo, a representação esquemática de um SCR. TRIAC, diodo controlado de silício bidirecional. É um dispositivo semicondutor de 3 eletrodos, sendo um de comando, o gatilho, e 2 de condução principal. Basicamente, podemos considerar o TRIAC como se fossem 2 SCR ligados em paralelo e em oposição, porém com um único gatilho. Da mesma forma que o SCR. O TRIAC é utilizado em circuitos de controle de potência, tal como no controle de intensidade luminosa de uma lâmpada. Veja abaixo. Representação esquemática de um TRIAC. DIAC, diodo de avalanche bidirecional. O DIAC é um elemento simétrico que consequentemente não possui polaridade. Sua estrutura é muito simples, sendo bastante similar à de um transistor bipolar. Sua concentração de impurezas é aproximadamente a mesma em ambas as junções. O princípio de funcionamento do DIAC baseia-se na aplicação de uma corrente alternada entre seus terminais, independente da polaridade, e só conduzirá quando essa tensão ultrapassar um certo valor. Essa tensão é denominada de tensão de ruptura VR, e seu valor está em torno de 30 volts. Concluímos então que quando o valor da tensão aplicada ao DIAC é menor do que a tensão de ruptura VR, ele comporta-se como um interruptor aberto, bloqueando assim a passagem da corrente elétrica. Para um valor maior do que VR, o DIAC comporta-se como um interruptor fechado, conduzindo a corrente elétrica. Veja abaixo. Representação esquemática de um DIAC. LED, diodo emissor de luz. Converte corrente elétrica em luz visível ou em radiações infravermelhas. Possui uma característica interessante, não apresentada pelos outros tipos de diodos, isto é, quando polarizado diretamente, ele emite luz através da junção. Essa luz é visível externamente, por isso, pode ser considerada como uma lâmpada de estado sólido. O diodo emissor de luz consiste em cristais com uma junção PN, cujo princípio de operação tem como base, quando polarizado diretamente, a combinação dos elétrons livres da região N e lacunas da região P. A energia liberada neste processo é dissipada em forma de luz. Veja abaixo. Símbolo de um LED. Fotodiodos. São diodos nos quais a luz incidente libera elétrons de suas estruturas atômicas, gerando, portanto, elétrons livres e lacunas. Os elétrons movem-se na região de depleção e aumentam a corrente reversa, fotocorrente proporcional à intensidade luminosa. São usados em medida de intensidade luminosa, por exemplo, barreiras luminosas, posicionamento em máquinas de corte, controle remoto com radiação infravermelha, e detecção de sinais luminosos de alta frequência. Veja abaixo. Símbolo de um fotodiodo. Diodo túnel. É formado por uma estreita região de depressão produzida pela alta dopagem das regiões P e N, produzem um efeito especial quando se aplica uma tensão fraca no sentido de condução. Inicialmente há um crescimento considerável de corrente devido ao aumento de tensão, porém quando ela ultrapassa um determinado valor, a corrente conduzida pelo diodo diminui até um nível bastante baixo. A partir deste instante, caso a tensão continue a aumentar, o diodo começa a funcionar como um diodo comum. Esse efeito especial dá-se pelo fato dos portadores carregados penetrarem pelo túnel formado pela estreita região de depressão, produzida pelas altas dopagens das regiões P e N. Veja abaixo. Símbolo de um diodo túnel. O material apresentado está disponível para baixar na descrição deste vídeo. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. E ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.